Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O início do mês de maio é marcado pela Semana Municipal do Jovem Empreendedor. Conforme o calendário oficial da cidade, o evento ocorre entre os dias 1º e 7. E para falarmos sobre este tema, o empreendedorismo, recebemos no Jornal da Câmara de hoje uma das coordenadoras de grupo de trabalho da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização, Janaína Crespo. Janaína, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Câmara, tudo bem? Tudo bem, Clayton. Que bom poder estar aqui falando sobre esse projeto, né, que traz bastante valor para os empreendedores aqui da cidade de Porto Alegre, que se preparam para a Semana do Jovem Empreendedor. Muito bem, obrigado pela presença. Janaína, essa é uma data importante, né? A Semana do Jovem Empreendedor, né? É importante ter datas marcando esse calendário, né? Porque isso coloca obrigatoriamente, né, que a gente tenha um momentinho para parar, para debater esse tema, né? E que é tão importante, especialmente nesse momento que a gente vive de retomada da economia também, e o jovem saber que tem essa potencialidade de empreender, né? Claro, serve também para a organização e para criar uma tradição. Exato, né? A exato. Semana do Jovem Empreendedor, ela visa trazer conhecimento e informação sobre empreendedorismo. Essa frente parlamentar, ela trata não só de temas de empreendedorismo, mas também ela busca desburocratização, né? Para que facilite o acesso do empresário à questão de regularizar a sua empresa, de ter um negócio sustentável, né? Então, quando a gente organiza uma semana para o jovem empreendedor, não só para o jovem empreendedor, mas também para o empreendedor jovem, né? E que ele encontre material e informação necessária para iniciar ou para o negócio que já está acontecendo, ele seja assessorado com boas informações. E essa é a palavra-chave, né, para o empreendedorismo, né? Informação, né? Ter esses dados, né, de como fazer, essa orientação, né, de como fazer, como proceder, que caminho seguir, né? Isso é fundamental, né? É muito importante essa ajuda, e o que é mais interessante na frente parlamentar é que ela é composta voluntariamente por empresários. Então, são empresários que estão dedicando seu tempo e ajudando outros empresários com a expertise que eles têm. Então, é uma forma de associação em prol do desenvolvimento de todos. É a gente olhar aquele que está começando, que está precisando de ajuda e entregar valor para ele também, né? Como é que a frente tem trabalhado nesse sentido, né? Mais especial focando agora na Semana do Empreendedor? A gente já pode até botar o site aqui da frente parlamentar, do trabalho que é feito para essa Semana do Jovem Empreendedor de Porto Alegre. Como é que a frente tem trabalhado também, se organizado nesse sentido, né? De montar também atividades que possam tocar o jovem, né? Despertar essa questão do empreendedorismo? Clayton, assim, ó, a Frente Parlamentar, né, de Desburocratização e Empreendedorismo tem na liderança a vereadora comandante Nádia, e nós estamos divididos em 3 grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são educação, capacitação e desburocratização, a parte que cuida da questão da legislação. Então, nós, para a Semana do Jovem Empreendedor, a gente buscou entender quais são os principais desafios de quem está começando. Então, o que aconteceu? Os empresários listaram, né, quais são os desafios que a gente tem. E com base nisso, a gente trouxe conteúdo para ajudar o jovem, para esclarecer. Então, esses grupos de trabalho se reúnem, né, semanalmente ou a cada 15 dias para trazer conteúdo que seja relevante para entregar, porque é o público que vai nos dizer o que precisa, né? Então é isso, nessa Semana do Jovem Empreendedor nós vamos ter seminários, nós vamos ter vídeos, lives, palestras acontecendo. Isso tudo vai ficar disponível para consulta posterior, né? E as lives podem ser acompanhadas ao vivo dentro desse site que está compartilhado aqui. Então, assim, é uma fonte de consulta e é uma forma do município contribuir com o empreendedorismo jovem. Citaste, né, Janaína, que uma das questões que vão estar disponíveis nestes informativos, digamos assim, nessas conversas, nessas lives, é essa orientação, né, dessas demandas que chegam, né, para os empresários que fazem parte da frente, do ponto de vista de desafios, né? Dá para citar alguns deles, assim, alguns desafios, algumas dificuldades que, pela tua experiência, também os jovens têm enfrentado na hora de empreender? Muitas vezes o jovem tem uma excelente ideia, ele vê uma solução para um problema que existe, ou ele tem aquela atitude empreendedora, eu quero ser empresário, mas ele não sabe por onde começar.
Então, muitas vezes, a informação está disponível, só que ele fica perdido. Por onde é que eu começo? Né? Preciso ter um contador, muitos começam na informalidade, um dos grandes desafios, né, para quem começa e tem menos de 1 ano de CNPJ, é como é que eu vou conseguir crédito, como é que eu vou conseguir capital de giro para fazer com que o meu negócio ande, para estruturar. Eles têm bastante dúvidas também, e por incrível que pareça, é como se posicionar na rede social de uma forma profissional. Né? Porque eles dominam muito bem a ferramenta algumas vezes, mas a forma de se posicionar profissionalmente, ter uma forma comercial é diferente. Então esses são os desafios assim que têm surgido quando a gente faz uma pesquisa para saber por que o jovem, né, tem uma ótima ideia, tem iniciativa e paralisa. E essa questão da rede social é importantíssima, né? Porque é a linguagem, né, que hoje nós utilizamos assim, para uma visualização rápida, para despertar o teu interesse por algum produto, né? Claro, é um caminho sem volta, né? Nós já estamos ali nesse caminho, não tem como. O digital entrou e veio para ficar. A pandemia consolidou, bateu o martelo, né? Bateu o martelo. Ó, temos que migrar e quem tinha resistência acabou indo. Mas é preciso entender que a imagem pessoal é uma, a imagem profissional é outra. Tem que ser trabalhada. Nós não dividimos uma coisa da outra, mas aquele posicionamento que tu tem como pessoa física, muitas vezes ele precisa ser aperfeiçoado quando tu te torna um empresário, para que ele realmente passe a imagem para os teus consumidores, que eles entendam que tu é uma empresa agora. Né? Então, essa questão do digital precisa ainda auxílio. A gente fala tá falando da Semana do Jovem Empreendedor, né? E a gente já conversou aqui com especialistas nessa área de RH, por exemplo, para tratar sobre essa diferença geracional, assim, né, que a gente está tendo neste momento, com diferentes gerações no mercado de trabalho. Para o jovem, essa geração mais nova, assim, percebes que eles têm isso mais do empreendedorismo mais aflorado do que pessoas de outra faixa etária, digamos, que nasceram antes, né, que são, digamos, mais experientes, digamos assim, né, mais experiência de vida, né? Esse jovem, ele tem mais essa questão do empreendedorismo, isso está mais nele, assim, mais natural nele? Clayton, o que acontece, né? Nós temos uma geração que tem um acesso muito maior à informação. Né? A questão do autodesenvolvimento muitas vezes está na palma da mão. Tu não precisa mais pagar, te deslocar para ir fazer um curso. Ele está disponível ali. Tu tens alguma dúvida, algumas palavras que tu digita e a resposta vem para ti. Isso é uma grande diferença, né, para outra geração que tinha que pesquisar em livros, né, que tinha que contratar alguma pessoa. Então, assim, a informação tornou as gerações bastante diferentes, foram moldando necessidades. Então, esse jovem, ele tem acesso ao que acontece no mundo todo. Isso cria anseios diferentes nele, né? Ele tem acesso a um mundo que talvez nós dois, da nossa geração, não sabíamos que existia. Exato. Eles têm. Então, isso causa anseios e, claro, eles têm uma propensão maior a querer explorar do que nós tínhamos, né? E existe hoje muito mais estímulos para que se empreenda do que para que se torne CLT. Uma realidade é que como está difícil conseguir mão de obra, né, para as empresas. Isso é um desafio que mostra que existe muito mais interesse em ter uma liberdade, né, que se encontra no empreendedorismo que talvez não se encontre na CLT. Pesquisas, né, apontam para isso, né? A gente também já tratou em programas aqui da TV sobre essa diferença geracional no mercado de trabalho, né, do ponto de vista de interesse, né? Qual a diferença, né, dessas gerações frente à CLT, por exemplo, né? Então, isso começa a ficar bastante evidente, né, no momento, ao encontro do que trazes, né, nesse sentido. Né? Claro, os empresários que têm um tempo mais de vida, vamos dizer assim, são jovens há mais tempo, eles precisam entender como se comunicar. A forma de se comunicar mudou. Né? Então, assim, até quando tu queres passar um conhecimento, não é mais da mesma forma. Né? Os jovens pouco anotam, nós somos da geração do caderno. Não, eles são da geração do digitar, de ouvir, a forma como eles assimilam a informação é diferente. E nós nem estamos falando ainda da geração que passou pela pandemia ali, criança,
que isso vai ser um outro desafio daqui a pouco tempo, né? Então, é preciso saber a conversação entre as gerações é um desafio e ela precisa ser aprendida, ela precisa ser aperfeiçoada, tanto do jovem com a geração anterior, como a geração anterior com os jovens. Sem dúvida. Do ponto de vista das mulheres, né, do público feminino, né, tem alguma dificuldade maior nesse processo de empreendedorismo? Não há essa diferenciação? Como é que tu vês assim também? Claro, então isso infelizmente ainda existe, tá? Eu, por exemplo, eu sou uma empreendedora há 20 anos e eu empreendo num setor técnico tradicionalmente masculino. E eu tenho, inclusive, um grupo de mulheres que são mulheres que empreendem dentro da área técnica. E isso ainda é um desafio. A mulher não é vista ainda em alguns segmentos como uma pessoa gabaritada para tratar de produtos e área técnica. Então, a mulher, sim, ela enfrenta alguns desafios, né? Mas nós já temos, assim, meninas entrando na área de TI, na área de engenharia, né? Nós temos mulheres no exército, mulheres empreendendo dentro da área de aviação, que há pouco tempo não se via. Então, aos poucos, né, as mulheres estão, eu digo assim, fincando bandeira em outros territórios. Importantíssimo. Mas é preciso ainda que isso seja feito de uma forma um pouco mais ostensiva. Mulheres em cargos de poder, inclusive na política, né? Nós ainda estamos muito restritas. Mas aos poucos eu acho que isso está, à medida que a gente traz luz para esse assunto, a gente vai trazendo também espaço. Isso é bastante importante. Obrigada pela tua pergunta. E é importante pergunta porque a própria frente, né, pode, e talvez, me adiantando aqui, mas talvez também seja um dos escopos, né, de discussão nessa Semana do Jovem Empreendedor, né, uma visão mais direcionada, né, para esses desafios que o público feminino, que as mulheres enfrentam, né? Sim, isso a gente tenta trazer a equidade, a diversidade para dentro da frente. Ali na frente parlamentar nós temos homens, mulheres de diferentes raças, de diferentes faixa etária, mas todos trabalhando juntos em prol do empreendedorismo. E a gente percebe assim que a nova geração ela é mais aberta para a igualdade, para a equidade, né? Nós ainda temos preconceitos um pouco vindo da nossa geração. Então, à medida que a gente vai fazendo essa mescla entre gerações, todos saem ganhando. Perfeito, ótimo. Para quem está nos acompanhando em casa, né, e pensando onde é que eu poderia investir, qual setor que eu poderia me direcionar e tal, tem alguma dicas? Tem alguma área, né, que esteja assim, digamos, linguagem popular, agora está bombando, digamos, nesse momento, né, que daqui a pouco pode ser um filão de início de negócio e tal, alguma área que esteja assim em alta, digamos assim? Claro, então a gente percebe assim, com a entrada da inteligência artificial um burburinho muito grande, com medo de profissões que vão acabar. Então assim, a gente vê que a área de tecnologia é uma área ampla, é um campo muito amplo que a gente tem muitas coisas ainda a serem descobertas. Mas a gente também tem aquela base, aqueles serviços básicos que ainda precisam ser aperfeiçoados, que ainda precisam ser melhorados. E a geração nova, assim, o jovem que está vindo, ele olha e ele tem uma capacidade criativa diferente, de trazer soluções para problemas antigos. Então, o que eu recomendo para ti que tem uma ideia ou que deseja ser empreendedor? Observa a sociedade, observa o dia a dia, em que tu pode contribuir, porque às vezes desse desejo de contribuir, esse desejo de empreender, traz uma solução muito boa para alguma coisa que às vezes a gente nem sabe que é um problema. Né? Então, todas as áreas existem possibilidades de empreender. Agora vai da capacidade desse empreendedor de se aperfeiçoar, né? De buscar realmente o autoconhecimento para ser um bom gestor e também conhecimento técnico para trazer as soluções. Perfeito. É a inovação, né? Inovação. Né? Inovação nem sempre... A gente tem um certo bloqueio achando que inovação primeiro é cara e depois não é para mim. Inovação é até uma forma nova de fazer a mesma coisa, uma que ideia, pode ser né? operacional, uma ideia. Né? A inovação está aí, nos chamando para pensar. A todo momento, a todo momento. Janaína, eu quero agradecer a tua presença aqui no Jornal da Câmara. Antes de me despedir,
Vamos botar mais uma vez o site aqui da Semana do Jovem Empreendedor, que é o site, aí está na sua tela, que ele tem informações da frente parlamentar, tem informações de como é que está sendo construída essa semana, as atividades, e por ali também você vai poder ter acesso ao que a gente falou aqui de informações, de tudo que vai ser gravado e disponibilizado ali, em termos de orientação. É um site bem didático nesse sentido, né, para que você também possa se apropriar de todas essas informações. Janaína, eu quero te agradecer e quero que reforces o convite, né, para quem está nos acompanhando aqui, para que acesse o site e acompanhe o trabalho da Frente Parlamentar também. Não só nessa semana aí do Jovem Empreendedor, né, mas que, enfim, mantenha perene esse debate sobre empreendedorismo aqui na cidade. Bom, então eu quero agradecer primeiramente o espaço e deixar o meu convite para que vocês todos acompanhem o movimento da Frente de Empreendedorismo. Por quê? Porque ali tem conhecimento, ali tem pessoas doando o seu tempo e o que tem de mais valioso é a experiência. Experiência a gente não compra, mas a gente consegue compartilhar. Então vocês estão todos convidados a acompanhar e mesmo que não tenham a vontade, aquele desejo de empreender, a atitude empreendedora é da própria pessoa. Empreenda a sua própria vida e ali tem informações muito relevantes. Perfeito. Atitude, né? Essa que é uma palavra fundamental também. Janaína Crespo, coordenadora de grupo de trabalho da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Desburocratização aqui da Câmara de Porto Alegre. Muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Câmara. Desejar para ti um ótimo trabalho, sucesso, bom trabalho para a Frente Parlamentar. Hein? Muito obrigada. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal do YouTube da TV Câmara. A gente fica por aqui, a gente volta na próxima edição. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se vê. Tchau, tchau.